Adoração, o culto na vida e a vida no culto. Pode preparar aí, porque assim como isso me cortou, vai te apertar e te cortar em algum ponto. Eu tenho certeza de que Deus vai falar com você, porque é a palavra dele que está diante de nós. Diz assim a palavra de Deus, João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora vamos todos juntos, os dois versículos no 3. 1, 2, 3. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Podeis tomar assento. Deus bendito, Pai amado, obrigado, Senhor, por sua palavra, obrigado pelo culto, obrigado por esse ato solene que o Senhor nos dá, esse privilégio maravilhoso, o ápice da nossa vida cristã, e essa alegria que se apodera de nós quando nos preparamos a vir ao culto, e esse desejo de estar com os irmãos, de ouvir a palavra, de louvar, de ouvir os irmãos orando por nós, de orar pelos irmãos. Ó Deus, que maravilha, que privilégio, que oportunidade. Nós pedimos, fale aos nossos corações e nos ensine na sua palavra a lhe adorar como lhe convém, a lhe prestar um culto e a ter o culto no viver. Em nome de Jesus, nós oramos, pedindo ao Senhor que esteja com os nossos irmãos doentes, que não podem estar conosco, que têm suas limitações físicas, irmãos que estão passando por momentos de luta, de privação. Pai amado, eu te peço, Deus, por eles, e peço ao Senhor por aqueles, ó Deus, que têm estado em um estágio de morte espiritual, que não vêm à casa do Senhor porque morreram. Eu peço, sopre novamente neles a vida do Senhor e revigora a alma deles, ó Deus. Em nome de Jesus, que o nosso amor de irmãos possa estar embrasando esses irmãos, ó Deus. Que nós possamos ir até eles, mas também que nós possamos ser sérios em defender a Igreja de Cristo, não deixando que pessoas que não querem mais compromisso com a Igreja sejam membros de tal instituição do Senhor. Em nome de Jesus, fale conosco, me use para a sua glória, Senhor. Eu oro ao Senhor, clamando ao Senhor, me usa para a sua glória, que a sua palavra esteja viva nos meus lábios, no meu coração, no meu viver, e que ela encontre os corações, os ouvidos, a mente, a alma dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, conta uma história que certa vez um homem acordou de manhã, ele foi cutucado por sua esposa, e a sua esposa falou com ele, vamos, acorde, está na hora de acordar. E ele falou assim, me dê 3 motivos para eu acordar. Dê 3 motivos para eu acordar. E aí aquela mulher disse para ele, primeiro motivo, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Aí ele foi, tá bom, mas ainda não me motivou. Me dê mais um motivo. Olha, você está com saúde, você está forte, você está saudável, isso é bom. Ele, mas ainda não me convenceu. E aí o terceiro motivo, preciso de um motivo, me fala um motivo. Ela falou assim, você é o pastor da igreja, levanta, vamos para a igreja. Ele falou assim, é isso mesmo, então eu vou levantar. Quero dizer com isso, irmãos, que quando eu venho para a igreja, eu não venho para a igreja para pregar. Vocês sabiam disso?
eu e o Jonatas Ulisses, eu creio de todo o meu coração que o coração do Jonatas também está inclinado como o meu. Nós não vamos à igreja porque nós vamos pregar. Eu venho à igreja porque eu quero adorar a Deus com os meus irmãos. Deus, Ele tem me ensinado muito isso com a vida da Helena. A vida da Helena. A Helena não sabe nem muito bem o que é isso aqui. Ela está aprendendo o que é isso aqui. Mas na quarta-feira de manhã, quando a Helena acorda, eu falo, filha, hoje é quarta-feira. Ela fala assim, então tem culto, pai. Hoje tem igreja? Assim que ela me hoje tem igreja então, né, pai? E aí a Helena vai se arrumar, e uma criança ainda tem seus momentos peraltas, e arruma, e se prepara, ainda faz aquelas birras, não, essa roupa eu não quero e tal, se prepara e vem para a igreja. E a Helena sai de casa para vir para a igreja cheia de alegria, e transmitindo isso. O período que a Alcimara não esteve bem, esse início de gravidez, que a Helena saiu só comigo, Deus me ensinou muito. Porque às vezes nós saímos de casa para ir ao culto porque nós vamos fazer alguma coisa no culto. Nós temos alguma motivação que é secundária, mas que se torna primária no nosso coração e se torna um ídolo, visto que nós não saímos de casa para ir à igreja com a maior motivação, adorar a Deus, cultuar. Esse é um assunto pertinente, importante, porque isso abrange a vida devocional, pessoal, mas também o resultado final, que é o culto público. E nós precisamos de ir às Escrituras e nos encorajar e rever as nossas motivações e estar observando, avaliando a nossa vida sobre como nós temos adorado a Deus, como nós temos cultuado a Deus, quais têm sido os nossos interesses, as nossas motivações, o nosso impulso, a nossa afeição envolvida nesse tema, nesse assunto. Os apóstolos, quando começaram pregando, eles pregavam dizendo, aquilo que temos visto e ouvido, isso anunciamos. O apóstolo Paulo, em muitas cartas, escreveu falando a respeito disso. E eu estou também, diante daquilo que eu ouvi na aula de ontem, encorajado a trazer essa mensagem para a igreja. Ontem eu estive no Legado, um curso excelente, foi muito motivador, encorajador e mexeu lá no fundo do meu coração a respeito de muitas questões. E eu passei uma noite de avaliação, uma manhã de avaliação. E o resultado dessa avaliação é esse sermão. Para o meu coração e para o seu coração, pode se ajustar no banco e escutar o Senhor falar com você. Porque eu tenho certeza que é a palavra do Senhor. E primeira, eu tenho aqui 5 perguntas. A primeira, o que é adoração? A segunda, quem são os adoradores? A terceira, a quem adoram? A quarta, como adoram? E a última pergunta é, de forma prática, como fazer? No texto, irmãos, nós vamos ver que a palavra, o tema desse texto é adoração. E quando a gente vai pesquisar sobre o que é adoração, nós vamos observar e encontrar algumas definições. Elas são profundo amor e respeito, expressão de honra por meio da devoção e reverência, expressão sincera e profunda, mas, sobretudo, a adoração é entrega, é dar. Adoração é entregar e dar. O Deus Criador
cria todas as coisas, e Ele mesmo vai reivindicar tudo para a sua glória. Os céus e a terra proclamam a sua glória. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E ele vai dizer que o homem foi criado com uma finalidade maior, que é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Todos os catecismos vão trazer essa a maior finalidade do homem: adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós vamos observar que essa adoração de entrega, ela está sendo mostrada, demonstrada, explicada por Cristo Jesus, quando Ele tira a parte que é cênica e estrutural da adoração que o Pai requer dos seus adoradores. Essa mulher samaritana, ela tinha um conceito de adoração, um lugar de adoração, uma forma de adoração, uma liturgia de adoração, em contraponto, em contraste com os judeus, que também tinham uma forma de adoração, um lugar de adoração, uma liturgia de adoração. E a adoração antigo-testamentária, ela é muito cênica. Cênica no que diz respeito à sua estrutura, à sua formalidade, o seu ritual, a sua ritualística. E Jesus está agora trazendo um conceito de adoração elevadíssimo, quando nós precisamos pensar a respeito disso. Por isso que a adoração é o culto na vida, e a vida no culto não é apenas um momento, não é apenas em um lugar. E nós precisamos entender que no ápice da vida cristã, os crentes se reúnem e adoram coletivamente. A adoração, ela é individual e coletiva. E quando nós vamos observar a respeito dessa adoração, que é entrega, que é dar, como que isso era para os judeus, por exemplo, a cenografia dos judeus, por exemplo, nos bodes expiatórios. Os bodes, traziam 2 bodes, um bode era sacrificado, a adoração deles. O sangue aspergido, havia uma entrega ali, uma entrega de um sangue para o Senhor. E o outro bode, eles sorteavam qual que ia matar, qual que ia soltar, aí pegavam um, matavam e pegavam o outro, e os pecados eram descarregados sobre eles, soltavam ele para o deserto, como que se os pecados do povo estivessem recaído sobre ele e os pecados tivessem sido levados para longe. Há uma cenografia aqui na adoração. Já os samaritanos, de contrapartida, no seu culto, no ajuntamento dos samaritanos, eles passaram a inserir imagens. Os bezerros, toda aquela estrutura de adoração, de materializar o Deus para que eles pudessem adorar aquele Deus. E Jesus está dizendo que esses não são os adoradores que o Pai está procurando. Então, nós vemos aqui o que é adoração. É entrega. Uma entrega. O que você veio entregar a Deus no culto hoje? Ou você veio receber? Certo, isso é fato, tá? Até crentes maduros falam isso. Eles vão à igreja, participam do culto no final, eles falam assim: rapaz, olha, eu recebi tanto de Deus hoje. Você recebe a palavra de Deus, isso é fato. Você vem ao culto e Deus fala com você, você recebe a palavra de Deus no seu coração. Mas a pergunta da adoração, que é a nossa resposta ao que Deus fez por nós, é a nossa reação ao que Deus fez por nós. Eu vou te perguntar: o que você vem entregar ao Senhor hoje aqui nessa noite? Uma oração já mais ou menos ensaiada em casa? Um hino? Preparou um hino tecnicamente bem elaborado e apresentado?
Adoração é, na sua essência, entrega. Entrega devota, reverente, genuína, que tem as suas mais variadas expressões. Um crente pode chegar na igreja, sentar no banco quietinho e ter uma adoração sincera, dada, devolvida, entregue ao Senhor. Do mesmo modo que pode ser um hipócrita que chega e se ajoelha e levanta as mãos e fala, e aquilo ali foi só uma encenação. Genuína, verdadeira, sincera, profunda, uma entrega verdadeira. Essas afeições, elas são importantes, e o Jonathan Edwards, ele escreve um livro, Afeições Religiosas, quando ele vai dizer que exatamente isso é sincero, é verdadeiro. Essas afeições, quando santificadas, com as motivações certas, elas são expressões de louvor que agradam o coração de Deus, não há nada de errado. A segunda pergunta, irmãos, é: quem são os adoradores? Quem são os adoradores? O texto está nos dizendo assim: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois é estes que o Pai procura. Quem são os verdadeiros adoradores? Aí você pode dizer: pastor, qualquer pessoa que vem ao templo e participa do culto é um adorador. E eu vou te dizer que não é. Os verdadeiros adoradores, com base, você pode observar em Efésios capítulo 1 a respeito disso. Os verdadeiros adoradores são os eleitos antes da fundação do mundo, predestinados a Cristo, que ouviram a palavra da verdade e foram adotados e salvos, e por isso se tornaram adoradores. Só pode ser um adorador aquele que conheceu Jesus. Só pode ser um adorador, um eleito que ouviu a palavra e se manifestou. O eleito, ele ouve a palavra, o coração dele é tocado pela palavra, ele se rende, é adotado, ele é salvo, e então ele vai expressar sua adoração a Deus. Por isso que a adoração não é uma técnica. E hoje muitas igrejas, elas contratam músicos profissionais, por exemplo, para vir tocar. Eles vêm tocar, eles tocam muito bem, eles dominam a arte, eles são... Sabe o que eles estão fazendo ali? Um som. Um som vazio. No meio dos adoradores, sempre tem aqueles que não sabem nem o que estão fazendo, nem por que estão fazendo. Nem todos que se achegam a Deus, expressam algo a Deus, eles são adoradores. Por exemplo, eu fiquei observando esse versículo, Jó capítulo 1, versículo 6. Eis que os filhos do Senhor se apresentaram diante de Deus, e Satanás estava junto com eles. E aí? Irmãos, somente, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive, eu acho que o Jota já teve também. A gente está evangelizando, e aí naquela evangelização de abordagem de rua, vem um bêbado. Via de regra sempre aparece um. Aconteceu comigo várias vezes. São Fidélis, em algumas viagens evangelísticas, parece um bêbado. O bêbado vem. Uma vez que eu estava em São Fidélis aqui na praça, lá para 11 horas da noite, jovem, bem novo, e a gente estava ali com o violão tocando, quando veio chegou um cara bêbado. Ele começou a falar versículos, ele começou a cantar hinos antigos. E aí eu sempre fui perspicaz com relação a isso, fui ligado a essas questões.
E a turma enganjou, né? A turma foi na onda dele. Com os crentes imaturos, ou melhor, os crentes mais espirituais, foram na onda. Como é que Deus fala? Olha como que... E ele começou, inclusive, a entregar profecias. Já viu isso, Marão? Já viu? Os caras ficam aí, a turma já... Opa! É Deus na terra! Cara de fogo. Eu chamei peguei um assim, mais antigo da turma, falei, rapaz, sai disso, vamos parar. Guarda o violão, cabo o bolinho. Isso aí é demônio purinho, cara. O demônio está fazendo vocês de bobo aí. Pode parar com isso. Guarda, vamos parar, vamos parar o bolinho. E o cara falava, e você? Não tem adoração ali não, irmãos. O diabo sabe muito bem como Deus quer ser adorado, tá? Por isso que ele expressa uma adoração falsa perfeita. Eu vou te dizer mais uma vez. Eu e você não sabemos, não conhecemos o trono da graça de Deus e como Ele deseja ser adorado plenamente. O diabo sabe. O diabo sabe. Não é adoração. Só quem expressa adoração verdadeira ao Senhor são os seus eleitos, seus filhos, os salvos, que foram alcançados por sua graça, santificados pela ação do Espírito Santo. E agora o Espírito de Deus habita em seus corações, de modo que lhes convence do pecado, da justiça, do juízo e lhes conduzem a uma vida de devoção, de entrega. De entrega, irmãos. Esses são os adoradores. E a Bíblia vai chamar... olha como que o texto traz alguns detalhes que nós precisamos estar atentos. Olha, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores... Jesus está dizendo, sabe o quê? Os judeus e os samaritanos, dentre eles, na sua prática litúrgica, tem pessoas que não são verdadeiros adoradores porque não me conhecem. E vamos observar que João se dedica em trazer exatamente essa estrutura. Quando no capítulo 3 ele vai falar assim, se não nascer do Espírito, não me conhece. Mais à frente ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade. E aí, irmãos, eu vou chegar nessa pergunta ainda. Só aqueles que foram alcançados, os eleitos que foram alcançados pela palavra de Deus e se manifestaram em quebrantamento, submissão, entrega, contrição, esses são os adoradores. Esse é um assunto muito importante para a sua vida pessoal e para a vida da igreja, a adoração a Deus. Existem muitas pessoas com a vida seca de adoração. Existem muitas pessoas com o seu culto público que quer receber, quer ter. E alguns dizem assim, pastor, nem gostei do culto hoje. Não gostei do culto hoje. Um adorador, ele vem ao culto, ele não tem que gostar do culto, porque o culto não é para ele, é para Deus. Ele tem que vir ao culto para participar do culto e não para ser um espectador. Ele vem participar, ele vem entregar. Quando o irmão canta, ministra o louvor, os louvores estão te aproximando os adoradores de Deus, ao coração de Deus, para quando a palavra vir, você está conectado, ligado, e receber a palavra de Deus sobre a sua vida. Isso não é assunto neopentecostal não, irmãos, carismático não, isso é assunto bíblico, que nós precisamos enganjar os nossos olhos nas Escrituras e pesquisar e avaliar sobre esse assunto, para nós ensinarmos à igreja uma adoração verdadeira, coletiva. É porque os caras apanham esses termos e começam a usar de forma errada e aplicar de forma errada que nós vamos deixar de falar. Aí, pelo contrário, nós temos que falar, mostrar a verdade. Eu quero te mostrar a verdade. Eu te mostrei aqui o que é adoração, a entrega verdadeira, a dedicação aplicada. Quem são os adoradores? Eles são os verdadeiros adoradores, os salvos. E somente a quem é salvo por Cristo é um adorador. Agora vem a terceira pergunta. A quem adora? Olha o que o texto está nos dizendo, irmãos. Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o
Pai. O crente não é um adorador do que Deus fez. O Jonathan vai experimentar isso ainda, o Gessinei já experimentou, o Ziel já experimentou, os meninos ali não experimentaram ainda. Eu experimento isso, irmãos. O Jonathan daqui uns dias, já vai mais uns 2, 3 meses, ele já vai experimentar. Você chega em casa com um presente, entrega o presente à criança. A criança pega o presente e a reação inocente e espontânea da criança, a primeira coisa que é te abraçar e te agradecer. Isso é muito gostoso. Isso é muito bom. Eu fico tão alegre. Agora, eu ficaria muito triste se eu comprasse um presente bonito, chegasse em casa com aquele presente legal, que eu fiquei alegre em ter comprado, eu estou dedicado em entregar. Eu entrego aquele presente a Helena na mesma hora vira de costa para mim, começa a abrir aquele presente e nem me agradece, nem olha para mim. É a mesma coisa, irmãos, que Deus nos abençoa com tantas bênçãos e nós recebemos essas bênçãos e começarmos a adorar essa bênção, virarmos de costa para Deus. Você não ficaria muito triste, né, se você desse uma joia para a Claudinha e a Claudinha pegasse aquela joia e virasse de costas para você e começasse: olha que joia linda, olha como que era maravilhosa, olha que joia, e nem te abraçasse, nem te agradecesse. Imagina nós, ao ir até Deus e adorarmos as suas bênçãos, aquilo que Ele nos dá, e não o adorar quem Ele é, o seu ser santo, maravilhoso, excelso, sublime, majestoso. Nós não adoramos uma placa de igreja, um título, não adoramos uma denominação, nós não adoramos uma teologia, nós não adoramos teólogos, nós não adoramos uma data, nós adoramos a Deus, o Pai, Criador, dono de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, irmãos? Pai. Êxodo capítulo 34, versículo 14. Abra sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é o nosso Deus. Ainda nas Escrituras, nos diz, Salmo 29, versículo 2. Salmo 29, versículo 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 95, versículo 6. Salmo 95, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Olha o convite do Senhor: vinde, adoremos, prostremos. Há aqui um convite de adoração e há aqui uma expressão de adoração. Prostremo-nos, ajoelhemo-nos, quebrantação, entrega, dedicação, afeição aplicada àquilo que está fazendo no culto público, irmãos. Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado,
retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Adoremos, e aqui a palavra servir é a mesma palavra aplicada a adorar, a entregar, com reverência e santo temor. Nós precisamos, irmãos, estar atentos a não dar a ninguém e a nada a nossa adoração, ao nosso tempo, ao nosso trabalho, aos nossos ganhos, aos nossos filhos. Nosso coração é pecaminoso e é uma fábrica de deuses. E nós estamos sempre com os pés à beira da pirambeira da adoração a um ídolo que nós mesmos criamos para adorar. Somente a Deus, adoração, irmãos, ao Pai. O texto é repetitivo, irmãos. Olha para o texto agora, de João 4, 23 e 24. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais adoradores que o adorem. Versículo de número 24. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O texto tem um convite. Jesus está dizendo: Deus requer a nossa adoração. Você pode até anotar aí, começar a preparar um sermão, Vitor. Reflexão. Deus requer a nossa adoração. Nesses 2 versículos tem um sermão aqui já. Ele requer a nossa adoração. E aí, irmãos, o texto também vai nos dizer como o adoram. Essa pergunta o texto vai nos responder. Como adoram? De qualquer jeito, é comum nós escutarmos isso aqui. Irmãos, eu já escutei isso várias e várias vezes, de várias e várias pessoas, de várias e várias formas, com várias e várias justificativas, dizendo bem assim: olha, pastor, o senhor precisa entender que cada um adora do seu jeito, né? Cada um tem um jeito, cada um adora do seu... Eu estou falando aqui da personalidade, estou falando aqui da expressão. Cada um tem sua personalidade, tem sua expressão. Se ela vem de coração, é a sua entrega, é a sua adoração. Agora, cada um adora do seu jeito, não é bem assim. O texto não está nos dizendo isso. O texto não está dizendo... Jesus, por que Jesus falou com o samaritano? Não é assim mesmo. Você adora aí, não tem problema. Os samaritanos adoram aí no monte, os judeus adoram lá no templo, e está tudo certo. Cada um vai adorar do seu jeito. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo muito pelo contrário. Vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Como? Em espírito e em verdade. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração, aqui nesse texto, já tem uma linha, uma direção para nós seguirmos, que ela não é de qualquer jeito, é em espírito e em verdade. Embora esse termo, ou essa frase, esse versículo, ele tenha várias explicações a respeito do que é espírito, o que é verdade, nós precisamos olhar a respeito de algo muito simples que o texto mesmo está nos indicando. Nossa adoração precisa ser espiritual e verdadeira. O texto está nos indicando primariamente isso, irmãos. Se um leigo lê esse versículo, que não tem nenhuma informação teológica,
aprofundada, ele vai ler e o texto vai falar com ele. Sim, uma adoração espiritual e uma adoração verdadeira. Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos, o quê? Espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha, aqui, o que o apóstolo Paulo está instruindo os irmãos na comunhão, no culto público, no ajuntamento, como proceder? Salmos, hinos e cânticos espirituais, uma adoração espiritual. Por que o senhor está falando isso, pastor? Adoração espiritual. Porque existe a adoração carnal. A adoração do falso adorador é a adoração carnal. Ela tem expressão de adoração, ela tem carinha de unção, ela tem técnica bonita, boa, mas aí tem pecado, não tem arrependimento. O seu comprimento será de 2,5 côvados, sua largura de 1,5 côvado, sua altura de 1,5 côvado, cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 de outro. Farás varais de madeira de acácia e cobrirás com ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Como que transportava a arca, irmãos? Como que adorava a Deus? Varais na arca e no ombro. Não, vamos adorar do nosso jeito, vamos levar a arca do nosso jeito, bota num carro de boi, vai ser mais rápido, vai ser mais prático. A adoração vai ficar mais legal se a gente acabar com questão de púlpito e colocar um palco, luz, maneira, e o templo ficar diferente, colorido, iluminado diferente, ou sem luz. Vamos adorar diferente. Não, irmãos. A adoração requerida por Deus é como Ele quer e não como nós queremos.